Olá, boa tarde. Nós estamos começando a nossa aula de hoje à tarde e eu trouxe um conteúdo especial para todas vocês. E a gente vai fazer algumas aulas até o final desse mês de novembro, até porque novembro, além de ser um mês de Black Friday, um mês onde muita gente vende muita coisa e muita gente compra muita coisa, também é um mês onde se recebe 13º, né? A primeira parte do 13º. Então é importante você ter um planejamento para essa receita a mais que vai entrar. Muitas já receberam, né? Muita gente recebe no meio do ano. Teve gente que já recebeu mês passado, mas de um modo geral, até o dia 20 de novembro, dia 30 de novembro, a maioria das empresas está pagando a primeira parcela e até o dia 20 de dezembro as empresas estão pagando aí a segunda parcela do 13º. Então a gente tem muita coisa para falar e eu já quero também iniciar um plano com vocês para Natal, para o uso desse valor extra que vai entrar, para despesas do início do ano, para todo mundo poder iniciar 2026 com uma perspectiva de um ano abençoadíssimo e eu tenho certeza que será. Então, bora lá, sem muitas delongas, essa aula não vai ser uma aula muito extensa. O objetivo dessa aula é a gente ser pontual, ter um momento para a gente tirar dúvidas, ter um momento para a gente conversar, ser um momento assim para que vocês possam também aprender um pouco mais, mas ser um aprendizado que vocês já saiam da aula e já possam trazer isso para o dia a dia de vocês, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Graciane, você está vendo a apresentação? Você é o meu ponto aí de medição. Você pode até escrever no chat se você estiver no trabalho, é só para eu ter certeza que a gente está aí na mesma página. Bem, o tema da aula de hoje. Oi, você está vendo a primeira página onde está uma foto minha? Você pode pôr aí no chat, tá? Se por acaso estiver fora, eu vou ajustando. Peraí, deixa eu ver aqui no chat. Estou vendo a apresentação, muito bem. Bem, o tema da nossa aula de hoje é Liberta do medo de faltar, a cura da ansiedade financeira. Eu falo diariamente com muitas de vocês, eu ouço as histórias, ouço as dores, os desejos, né, os sonhos que as mulheres têm, nós mulheres temos, né, porque todas nós temos sonhos e sonhos similares. E um dos medos, e é quase imbatível, é o medo da falta, é o medo de não ter o alimento, é o medo de não honrar os compromissos, é o medo de faltar o dinheiro para as despesas básicas, o medo que toma todas nós. E é interessante que hoje, pela manhã, eu estava ouvindo uma ministração e a ministração falava justamente sobre o medo e trazia o texto, né, de 2 Timóteo, quando Paulo fala para Timóteo, e Deus, ele não nos deu o espírito de medo. Depois eu vou abrir a palavra e vou ler esse texto. Eu nem botei esse texto na apresentação, mas veio à minha mente e a lembrança dessa ministração que eu ouvi pela manhã. E hoje o objetivo é que a gente seja liberto desse medo de que vai faltar. Amanhã não vai ter mais, no final do mês não vai ter, no próximo mês não vai ter, e a gente precisa hoje ser liberta desse sentimento e é muito parte da mentira que Satanás traz sobre a nossa vida. Bem, então hoje você vai entender como reconhecer que o medo de faltar não é falta de fé,
mas é um sinal de ferida espiritual. E é possível restaurar a confiança em Deus enquanto reorganiza o dinheiro de forma simples e prática. Então, o objetivo da nossa aula hoje é esse, né? Reconhecer que o fato de você ter medo não é porque você não crê em Deus, não é porque a sua fé é pequena demais, não é por nada disso, mas é um sinal de uma ferida espiritual. Em algum momento você passou por uma situação e você achou que Deus havia te abandonado. E na verdade, hoje a gente vai restaurar esse elo entre você e Deus, essa confiança entre você e Deus. E ao passo que você restaura essa confiança, perdão, você também vai aprender a reorganizar o seu dinheiro de uma maneira simples e prática. Desculpa. Eu sei o que é orar e mesmo assim sentir medo de faltar. Mas Deus me ensinou que a fé também é organização. E a organização também é um passo de fé, né? E é isso que o Prospere faz. Ele junta a fé ao financeiro. Eu não consigo imaginar algo, esses dois pontos andando separado. Ah, só pensar nas finanças, só pensar na fé, eu vejo e é a junção dos dois que faz realmente a gente ter resultado. Qualquer dúvida, no final a gente vai ter um tempo de perguntas e respostas, mas qualquer dúvida pode também ou fazer no chat, ou levantar a mão e eu dou a palavra e perguntar. Então, agora a gente vai fazer um exercício para que a gente possa estar todo mundo no mesmo patamar, né? Tirar aquela ansiedade, aquele sentimento de correria e realmente sentir a presença de Deus e ter a paz para experimentar cada passo dessa aula. Então, eu vou pedir para vocês, independente de se você está na aula agora ou se você está assistindo essa aula gravada, ou se você está assistindo a aula, mas não pode fazer o exercício, mas já vou deixar para que você saiba o que você precisa fazer. Então, primeiro você vai fechar os seus olhos, você vai inspirar, você vai inspirar fundo e você vai dizer numa voz baixinha: O Senhor é meu provedor. Eu escolho confiar. Você tem esse poder de fazer essa escolha. Então, vamos fazer o exercício? Feche os seus olhos. O Senhor é o meu provedor. Eu escolho confiar. Nosso coração ele vai ficando até mais leve. Salmo 23:1, ele vai dizer: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então a gente precisa lembrar na palavra o que Deus ele tem para nós, né? A gente precisa buscar na palavra a bondade de Deus, o desejo dele para nossa vida e as promessas dele para nossa vida. E por que, né, eu estou trazendo isso para todas vocês? Eu passei por esse processo. Talvez você hoje olhe a sua vida financeira, você acha que é impossível de mudar. Eu não saí de um momento de endividamento, mas eu era missionária, meu salário era bem baixinho, eu morava numa cidade de 24 mil habitantes, e mesmo assim, quando eu decidi organizar as minhas finanças, Deus ele fez coisas sobrenaturais. Então eu posso te provar, porque eu comecei a organizar minhas finanças como missionária. Minha renda era ali 1.800 e pouco. E em pouco tempo eu já havia multiplicado a minha renda em 600%. Então, só para você ter uma ideia, eu trouxe aqui para vocês. É a primeira vez que eu mostro isso, eu acho, numa aula. Eu acho que ainda não tinha mostrado isso aqui.
Eu trouxe para vocês os comprovantes do imposto de renda quando eu comecei a fazer esse processo de mudança. Então, por ali você já percebe, ó, em 2019 eu tive no ano um rendimento de R$ 31.451 em um ano de trabalho, e trabalho intenso, tá? Em 2019. Comecei a estudar finanças, veio a pandemia em 2020. Em 2022, aqui é 2022, acabei pulando, e mais 2022, não, tá certo. O ano calendário é 2021, mas o exercício é 2022, ou seja, você está declarando em 2022 e você viveu em 2021. Então, aí, ó, você já tem uma renda de 68.356, só organizando as finanças, gente, organizando, aumentei minha renda. Os 5 passos da libertação financeira eu ensino para vocês, foi o que eu fiz aqui. Então, vocês podem ver, eu saí de 31.451 para 68.356, já dobrou, né? E já tem mais do que o dobro. E aí vocês vão ver, e, ó, exercício de 2023, 163.268. Então, quando eu tirei o CPF, porque a gente compartilha essa aula, né? Então, sabe, mas eu deixei aqui para você ver, ó, Adriana de Souza Dias, Adriana de Souza Dias, Adriana de Souza Dias, para vocês verem. 163, de 31 em 2019 para 2023, 163.268. E aí, olha, aqui a gente vê o impacto, né? 2019, um começo humilde, mas uma fé viva. 2021, uma constância e a confiança, ou seja, eu estava aplicando, era tempo de permanecer. 2022, multiplicação e propósito. Então, quando você entende, e é possível, quando você entende que Deus ele está provendo as suas necessidades e ele opera a partir do momento que você decide se apresentar e fazer o que precisa ser feito, ele vai honrar, tá? E eu estou falando e do início, tá? Do início desse movimento todo. Então, é importante a gente analisar, ver o que Deus está fazendo, e agora a gente vai trabalhar a dimensão espiritual do medo. E o medo impede você de viver nas suas finanças, né? Então, o medo, ele começou, não foi de agora, né? Porque você se endividou e você sente medo. O medo começou lá no Éden, quando o homem duvidou de que Deus proveria o suficiente. Então, Deus deu uma ordem, o Adão e Eva foram lá e desobedeceram. Então, desde então, nós vivemos tentando garantir o controle com nossas próprias mãos. A gente poderia até hoje estar na dependência de Deus, estar vivendo o melhor de Deus, né? Estar prosperando dentro de tudo que Deus sonhou para a gente, mas a gente decidiu tomar o controle da nossa vida e aí deu, né? Mas o evangelho, ele é o oposto, ele nos ensina a confiar. Então, o evangelho é confiança diária. Jesus, ele não disse, ajuntem para 10 anos. Ele disse, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, na oração, ele nos ensinou, ele fala da provisão diária, assim como ele fala do mal diário. Às vezes a gente está pensando lá no mal que vai acontecer daqui a um ano, quando Jesus falou para a gente se preocupar com o mal de cada dia. A gente está se preocupando 10 anos à frente, um ano depois você vai conseguir comer, e Jesus falou, dá-nos o pão de cada dia, né? Então a gente precisa confiar nessa provisão. E quando eu falo
dessa confiança diária, eu não estou anulando o planejamento. Eu não estou anulando nada do que a gente fala constantemente, de ter um plano para viajar, ter um plano para comprar sua casa, ter um plano para eliminar dívidas. Eu não estou falando disso, mas eu estou falando da confiança diária no Senhor. E a gente vai fazer a nossa parte e Deus ele vai fazer a dele. Então, quando você crê e você precisa se proteger do futuro, você traz um peso, você carrega um peso, ele nunca foi seu. Então, se o tempo todo você está correndo atrás, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Eu até compartilhei com vocês essa semana, né, e da minha experiência com o chat GPT. Ele falou para mim, você corre demais. A gente tem essa tendência, e se a gente não tiver alguém para falar, para, ou respira, como a gente fez e o exercício, para um tempo, respira, a gente vai ficar nesse ritmo acelerado o tempo todo. Hoje eu fiquei mais atenta ainda, porque eu tenho mania e eu não sei se vocês também passam por isso, eu tenho a mania de chegar assim, são 8h30 da manhã e eu ainda não estou pronta para trabalhar, eu trabalho em casa, mas eu me arrumo, eu faço minha maquiagem, tudo isso. Mas às vezes chega 8h30 da manhã, eu ainda não fiz todo esse processo. E aí eu falo assim, tá, mas eu já fiz isso, eu fico contando tudo que eu já fiz, para justificar o fato de eu ainda não estar maquiada. Isso não é certo. E a mesma forma a gente faz com as nossas finanças. A gente fica acelerado o tempo todo. A gente precisa organizar, a gente precisa ter o controle, mas a gente precisa confiar na provisão de Deus. Dúvidas até aí? Se tiver dúvida, vamos me seguir. Então, os pontos principais. A ansiedade financeira é um sintoma da incredulidade aprendida e não da fé genuína. A gente aprende a não acreditar. A gente aprende a realmente acreditar e não vai chegar a provisão. Então, o medo de faltar é, na verdade, o medo de não ser cuidada. E talvez na sua infância você tenha se privado, tenha sido privado de algumas coisas. E aí hoje você vive sempre com esse medo de que a falta é uma possibilidade, ao invés de pensar e a abundância é uma possibilidade. Então a nossa cura ela começa quando você muda a pergunta de e se faltar para e se Deus prover. Então, ao invés de você estar aí com a sua mente atribulada, né? A conta vai vencer amanhã e o dinheiro ainda não entrou. E se Deus prover esse valor? Como é que você vai se sentir se você abrir o seu aplicativo e você perceber que aquele valor entrou? Eu gosto muito de ouvir testemunhos de bênçãos. Então, eu estou cozinhando, eu estou fazendo alguma coisa assim, eu gosto muito de botar ali um testemunho, seja na área que for, eu gosto de pôr. Eu ouço muito testemunho de milagre financeiro, eu quero inspirar vocês também a acreditar nisso, né? De que Deus ele realmente ele intervém, de que não é uma falácia, não é só uma historinha para vender um curso. Eu quero realmente que vocês tenham a experiência com Deus. E quando eu estou fazendo alguma atividade, eu boto ali o testemunho e eu fico ouvindo o que Deus está fazendo nas finanças das pessoas. Quantos milagres! Tem uma menina, até depois, se vocês quiserem procurar, a menina e conta lá como Deus fez ela quitar uma dívida de 87 mil reais. Então, quando a gente ouve, né, quando a gente é ministrado, porque quando você ouve um testemunho, não importa se ele é de finanças, não importa se ele é de conversão, não importa se ele é um testemunho de cura, você é transformado pelo testemunho.
Quando você ouve uma pessoa falando e estava para morrer, estava no tráfego, mas você ouve que aquela pessoa foi restaurada. Eu, por exemplo, nunca usei droga, nunca fumei, não bebo, não era de beber, mesmo antes de me converter, eu não bebia. Mas quando eu ouço um testemunho desse, mesmo não sendo a minha realidade, mesmo não sendo o meu ponto fraco, eu sou totalmente impactada por esse testemunho. Então a gente precisa se alimentar e Deus pode fazer da presença de Deus. Então, eu quero fazer agora uma atividade com você, e eu vou deixar para quem está assistindo gravado, mas eu quero que você anote pelo menos 5 coisas, bênçãos que você recebeu de Deus nessa última semana. E aí não precisa ser uma coisa mirabolante. Ah, eu não recebi nada. Eu queria comprar uma casa e não comprei, queria pagar uma conta e ainda não paguei. Não está acontecendo nada. Mas quando você para olhar para as menores coisas assim, e tem acontecido para você no dia a dia, você vai ver o que Deus está fazendo. Eu, por exemplo, só para deixar um exemplo para vocês, eu mudei de igreja ano passado. Depois de 22 anos, Deus me convocou para uma outra igreja e foi bem interessante porque eu morava num bairro no Rio de Janeiro, na Tijuca, e a minha igreja sempre foi a de Vila da Penha. São bairros diferentes, né? Pela primeira vez eu falei assim: ah, vou me mudar e vou me mudar para pé da igreja. Vou ficar pé da minha mãe e pé da igreja. Aí, assim, pouco depois de eu ter me mudado, moro na esquina da minha antiga igreja. Aí Deus me manda para um bairro bem distante da onde eu moro. Eu falei, Deus, poxa, que pegadinha. E faz tempo eu moro longe da igreja. Pensa. E aí, pela primeira vez que eu achei, não, agora toda hora eu vou estar na igreja, vou fazer várias coisas. Não rolou. Mas eu fiz muitos amigos ali, né? E ontem eu fui fazer um lanche na casa de uma irmã, junto com outras amigas que também são missionárias, e ganhei presente, e passamos uma tarde super agradável. E eu poderia achar que isso é só uma tarde, mas na verdade é um presente de Deus para dizer assim: olha quanto você é amada, olha as marcas que você deixou na sua antiga igreja, né? E hoje você está construindo novos laços, mas você está mantendo os seus laços anteriores. Semana passada foi meu aniversário, eu fui jantar fora e amigas minhas também da minha antiga igreja estavam junto comigo. Então, poder olhar para as bênçãos e Deus está fazendo na sua vida, você vai perceber e Ele está provendo. Talvez você só não esteja observando, tá? Então, eu vou deixar aí essa atividade para você fazer, você listar pelo menos cinco coisas aí que aconteceram para você, bênçãos nessa última semana. Não é do ano, não, dessa última semana. E depois eu quero que você poste lá no grupo para eu saber, ou então manda no meu privado. Agora, o medo é algo tão cruel e ele traz para a gente uma série de consequências. Eu queria falar sobre isso agora. Então, por exemplo, como ele se manifesta nas decisões financeiras diárias, né? Nas nossas decisões financeiras. O medo ele faz você gastar por impulso. Ah, já não vai sobrar mesmo, então o tempo todo você está gastando. O tempo todo você está pensando e o dinheiro vai faltar, e antes que falte, você vai comprar algo. Então, você precisa eliminar esse medo, ele vai gerar em você uma impulsividade das compras. Segundo, o medo faz você adiar decisões. Ah, depois eu vejo isso. E é interessante, eu tenho mulheres que me acompanham no Prospere há muitos anos. E até hoje elas não tiveram coragem de fazer o seu primeiro investimento por conta do medo de perder, medo de, ah, eu demorei tanto para juntar esse dinheiro, eu vou perder. E aí ele vai adiando essas decisões. Então, o medo, ele impacta também nas suas finanças. Terceiro ponto, o medo faz você evitar olhar o extrato, porque isso aumenta a ansiedade.
Então você fala, não, eu prefiro nem saber. Essa frase eu ouço quase todos os dias, se não todos os dias, né? Eu acho que eu só não ouço essa frase quando eu não faço contato com ninguém, mas é frequente. Eu prefiro nem saber. Mas o medo te paralisa. E aí, ao invés de você ter um problema e resolver, você prefere não saber do problema. Por medo. E principalmente o medo ele rouba a sua alegria de viver o presente. Quantas e quantas vezes, né, você já se sentiu aprisionada? Parece que a vida está passando e você está ali. Você tem medo de fazer tudo, medo de dar o próximo passo, medo de fazer um curso, medo de aplicar uma estratégia, medo de fazer algo que você sabe que vai impactar na sua vida financeiramente, medo de começar uma renda extra e o pessoal te criticar, falar, ih, olha lá, fulano agora tá tão mal e tá fazendo isso ou aquilo, tá vendendo roupa, tá vendendo semijoia, nossa, o negócio deve estar feio. Aí você tem medo, e os outros vão falar, e aí você paralisa. Mas eu quero te dizer que você não está sozinha. Esse medo, ele tem um nome, mas ele também tem uma cura. E essa cura, ela está no Senhor Jesus, tá? E hoje a gente vai dar o primeiro passo para reverter esse medo. Nós temos a nossa fé, mas nós vamos aliar nossa fé às nossas estratégias. Elas precisam andar juntas. Eu tenho diante de mim, se por acaso eu desviar o olhar assim, é porque eu ponho na minha frente sempre vários post-its. Na minha parede, eu tô com o meu computador na frente da parede do escritório. E na minha mesa, eu sempre tenho post-it na minha mesa. Sempre. Então, aqui tem um bloquinho de post-it. Deixa eu botar. Agora que eu tô me vendo. Tem um bloquinho de post-it e eu vou anotando. Deus fala um negócio comigo, eu anoto, boto na parede. Essa semana eu até anotei. Eu vou pegar aqui na parede para vocês. Tem um papelzinho aqui, vai dar para vocês lerem, e tem um filtro. Mas esse papelzinho foi do dia 4 do 11, tem 2 dias. Eu estava orando na madrugada e Deus veio uma frase tão forte no meu coração e eu escrevi. E a frase é: não parar até a última mulher. Não parar até a última mulher. Às vezes dá vontade de parar. Eu também sinto o peso que está sobre vocês. Eu também sinto. Às vezes eu me sinto incapaz, às vezes eu me sinto inútil, às vezes eu sinto que eu estou andando em círculo, às vezes eu sinto eu acho que eu estou fazendo não tem impacto nenhum na vida de vocês. Aquelas vozes, né? A síndrome da impostora o tempo todo falando no nosso ouvido. E essa semana eu estava orando justamente. Falei, Senhor, será que eu estou fazendo é certo? Será que eu estou te agradando? Será que é para eu continuar? Será que eu devo parar? E aí veio essa frase: não parar até a última mulher. Então, o que Deus está falando com você e você ainda não está ouvindo? E você não está dando ouvidos? Para e pensa, porque ele com certeza já está falando contigo. Bem, então, primeira etapa, a gente vai trabalhar o exercício do cesto da provisão. Então, a primeira etapa do cesto da provisão é você ter uma gratidão concreta. A gente já falou lá das 5 coisas aí que Deus te deu na última semana, mas você vai listar 5 coisas que Deus proveu este ano, tá? Vamos ampliar um pouquinho. Você já tem 5 aí da última semana, se ela não for tão miudinha, amplia. Mesmo que não seja algo mirabolante, mas põe aí. Bota aí as 5 coisas que Deus já proveu. Ó, um jantar, uma conta paga, um livramento, um abraço, um trabalho. Esses dias, eu ganhei Primeiro, eu fui tomar café da manhã com uma irmã, num lugar que eu gosto muito, tem comidas muito gostosas, e
ela não me deixou pagar minha conta. Então, já foi um presente. Não satisfeita, a gente ficou lá, batemos papo, depois saímos de lá. Ela iria me mostrar umas fotos na casa dela, era bem pertinho. Nós fomos, batemos mais um papo lá na casa dela. Ela me mostrou o apartamento, ela mudou recentemente. E aí eu falei assim, eu vou embora porque já, né, já tá ficando mais tarde, eu vou para casa e tal. Ela, não, você vai almoçar comigo. Aí fomos para um outro restaurante, fomos almoçar, almoçamos juntos, uma comida deliciosa. E às vezes a gente não vê isso como bênção de Deus. A gente não vê, a gente só acha que bênção de Deus é ele projeta o mirabolante que a gente traçou. Então, eu estou listando tudo que Deus tem me feito de mimo, porque isso vai alimentando o nosso coração. E isso muda o foco da escassez, porque você acha que nada está acontecendo na sua vida, só acontece coisa ruim, e vai para a evidência da provisão de Deus. Às vezes a pessoa do nada te dá uma palavra, do nada aparece alguém para falar algo contigo. Isso é provisão de Deus, é Deus dizendo: eu estou aqui, nada mudou. Eu estou paradinho aqui. Então, você vai fazer esse exercício e depois você vai mandar também. Quero saber, tá? Agora, na segunda etapa do sexto da provisão, a gente vai preparar a nossa planilha da segurança emocional. E nessa planilha não tem nada abstrato, não tem nada que seja. É, não seja palpável. E é finanças, tá? E é você pegar um papel, pegar a sua planilha no Excel, pegar um aplicativo, você vai decidir o que é melhor para você. E você vai montar ali 3 colunas e você vai separar o que é essencial, e o essencial é tudo que mantém a sua vida funcionando, o grosso, né? É o que mantém a sua vida funcionando. É aluguel, é a luz, é comida, é a internet. Se você trabalha em casa, né? É a internet. Hoje em dia a internet é mais do que essencial, né? Eu, por exemplo, eu sou internet, eu não consigo nem trabalhar. Eu trabalho em casa. Então, tudo e é essencial você vai pôr nessa coluna. Tudo que você considera essencial, você põe nessa coluna. Ah, Adriana, mas eu considero o meu chocolate essencial para minha vida. Bota nessa coluna, tá? Bota aí na sua coluna, ele é essencial. Ah, não, eu gosto muito de tomar um sorvete final de semana. Não, não vai entrar aí. Você gosta, mas também se não tomar, você não vai ficar desesperada. Mas o chocolate vai ser algo que vai afetar o seu humor. Eu, por exemplo, se falar assim, ah, você vai ficar sem tomar café. Isso já vai pesar para mim. Porque para mim o café é essencial. Ele não é algo supérfluo, ele é essencial, tá? E aí a gente vai pensar no nosso fundo de paz, ou reserva de emergência, né? Ou uma reserva, o fundo de paz, que você vai reservar de 5 a 10% da renda para emergências, ou para te dar a paz no momento que você mais desejar. Eu estou evitando usar fundo de emergência, porque na verdade a gente não quer ter emergência, né? E uma vez que a gente ficar construindo reserva para uma emergência, a gente na verdade vai gerar em nós essa expectativa de que precisa ter uma emergência. Então, qual é a sua primeira meta? É você ter pelo menos um mês das suas despesas básicas levantadas, guardadas num investimento de alta liquidez, que você possa pegar a hora que você quiser. Então, fundo de paz de 5 a 10%. Mas eu estou endividada, Adriana. Mas você pode começar a construir esse fundo de paz, tá? Então, começa por um mês, mas ele vai aumentando, tá? Ele vai se tornando mais progressivo. O ideal é que você tenha pelo menos 6 meses do seu custo de vida ali numa reserva. Então, você já separou essencial, você já está planejando o seu fundo de paz, agora você precisa planejar as suas pequenas alegrias. Aí entra aquele sorvete que você gosta, mas que não era prioridade, né? Algo que te traga descanso, salão de beleza,
você tomar um café fora, numa cafeteria, você comprar flores para sua casa ou ganhar, um lanche com o filho, né? Você poder ter ali pequenas alegrias. Está na igreja, vou lanchar na cantina da igreja. Tem coisas mais tristes, né? Você sair do culto desesperado e você não tem um centavo para lanchar ali na igreja. Então é importante você ter essas pequenas alegrias. Se tiver qualquer dúvida, só botar aí no chat ou abrir e a gente vai tirando as dúvidas. Adriana, mas como é que eu vou fazer essa reserva? Começa, gente, com R$ 10. O importante é que você vai começar a criar essa mentalidade de que você precisa ter uma reserva. Então, põe aí na sua mente R$ 10. R$ 10 eu vou tirar esse mês. Não importa se vai chover, se vai fazer sol, eu vou tirar R$ 10 para uma reserva. Isso começa a trazer para você o sentimento de que você está mudando e você está evoluindo. O equilíbrio, ele vem quando você coloca Deus na sua planilha. Ele quer te ver cuidando da provisão com sabedoria e sem culpa. Então, quando você entende, né, e você vai ter as suas necessidades supridas, você vai ter a sua reserva de paz, você vai ter ali suas pequenas alegrias, mas dentro disso tudo, tá Deus, não tem como dar errado. Você vai realmente ter o escape dele, sabedoria vinda dele, para poder mudar a sua história, tá bom? E eu creio muito, e é por isso que o Prospera existe, para ver mulheres sendo transformadas, e como está aqui na minha parede, eu mostrei para vocês. Não vamos parar até a última mulher. Em nome de Jesus. Mulheres prósperas. Bem, e também no cesto da provisão a gente tem o cesto físico, né? Então você vai pegar algo aí na sua casa, pode ser uma caixa, pode ser uma Tupperware, pode ser uma lata e você ganhou algum presente. Então ali dentro você vai botar bilhetes de gratidão, você vai botar boletos que você quitou, você vai botar fotos de testemunhos e mostra ali, esse foi o dia que eu paguei a dívida, aquela dívida que estava me tirando o sono. Esse aqui foi o dia que eu botei em ordem a escola dos meus filhos. Então, você vai anotando ali, vai botando nessa lata. Sabe por quê, gente? A gente esquece. Deus faz uma coisa para a gente e a gente simplesmente deleta, porque vão vindo outras preocupações e o que a gente recebeu de bênção, a gente simplesmente deleta da nossa mente. Então, a gente precisa relembrar. Então, faz a sua cesta da provisão, tenha um lugarzinho onde você ponha essas vitórias e não somente um lugar onde você guarda os boletos que você vai pagar, tá? Mas pensa nas vitórias e sempre celebre. Não importa se você conseguiu separar R$ 5 para sua reserva, R$ 5 vai servir de nada. Celebre, agradeça a Deus. Hoje eu li um livro. Celebre, agradeça a Deus. Hoje eu ouvi um vídeo de 5 minutos no YouTube sobre finanças. Celebre, agradeça a Deus. Consegui eliminar uma conta. Celebre, agradeça a Deus, tá? Então você vai pôr esses bilhetes, esses boletos, essas fotos. E isso tudo é para você construir um altar visual da lembrança do cuidado de Deus. O povo de Israel, quando eles chegavam numa cidade, e eles falavam, a gente vai ficar por aqui, e a primeira coisa que eles faziam era levantar um altar para o Senhor. E a gente perdeu esse hábito, é tão profundo. E levantar esse altar não precisa ser um altar como o povo fazia. Mas quais altares a gente está levantando para o Senhor, diante do que Ele tem feito para a gente? Bem, já trouxe ali o conteúdo, eu vou abrir para perguntas, mas eu quero também deixar para vocês a oportunidade de você avançar.
de você sair desse estado e você está hoje, e ainda que você não tenha nenhuma dívida, mas você não está avançando financeiramente, e eu quero te levar para um outro lugar, tá? Um outro ponto, onde você vai vislumbrar algo muito mais profundo, algo muito mais intenso, algo muito mais construtivo aí para a sua vida financeira. Deixa eu só vou parar aqui de compartilhar, eu vou querer mostrar o planner aqui para vocês, então eu vou fazer um negocinho diferente. Eu vou compartilhar aqui na hora do planner. Então, quando a gente está falando da Black, eu criei essa oportunidade porque muitas de vocês me dizem, Adriana, eu quero continuar, mas eu não sei por onde eu começar. Ah, será que eu vou dar conta? Ah, será que eu realmente vou mudar? Será que vai dar certo? Eu ouço um monte de será. Então, eu preparei algo que é acessível, é completo, um princípios bíblicos, mas também uma fé e é prática. É algo que você vai pegar, você vai fazer e você vai ter resultado, tá? E além de você ter todo o conteúdo de finanças, você também vai receber uma série de bônus e esses bônus eles foram pensados para te levar desse lugar de mulher ansiosa, com as finanças bagunçadas, para o lugar de uma mulher confiante, liberta, uma mulher completamente transformada aí nas suas finanças, no seu propósito de crescer, de conhecer coisas novas. Então, nesse programa de aceleração, você recebe uma formação em aulas gravadas, mais um desafio de 7 dias dentro de uma plataforma que você vai poder acessar. E se você já fez compra na Hotmart, mais fácil ainda, porque você já tem ali o seu acesso, então só vai ser liberado ali o acesso dessa formação. Além disso, você vai receber um planner, é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Eu já até já fiz um videozinho, mas eu não sei. Tem gente que vai assistir aqui também a partir do YouTube, do YouTube não, perdão, a partir do Instagram, então eu quero mostrar. Esse é o nosso planner de libertação financeira. E quando eu construí esse planner, eu estava pensando em como tornar a jornada de vocês o mais prática possível. Você olhar um calendário, tipo a folhinha que a gente recebe no início do ano, olhar ali o calendário e a gente anota ali os feriados e você já vai ter a anotação do que você precisa fazer dia após dia. Então, eu já sei, e hoje, por exemplo, é dia 6. Então, hoje eu preciso evitar gastos extras. Ainda bem, eu não gastei nenhum centavo hoje. Deus. Hoje eu preciso evitar gastos extras. Então, eu vou abrir ali meu planner e eu vou saber o que eu preciso fazer para que essa tarefa ela seja realizada. Então, eu preciso revisar os gastos do mês anterior, eu preciso evitar compras por impulso, eu preciso escolher um gasto para eliminar. Então, dessa forma, fica muito mais fácil você ter uma rotina. Você não vai precisar abrir uma plataforma, você não vai precisar ir no curso, assistir a aula para saber o que você vai precisar fazer, né? E a gente tem visto que a rotina mudou, nós não estamos mais vivendo o tempo da pandemia, onde todo mundo estava em casa, então agora é papum, todo mundo quer ter agilidade. E dessa forma você olha ali, tem que eliminar gasto extra. Qual é o gasto que eu posso eliminar? Tá, vai ser difícil, mas eu vou tirar o chocolate, porque o chocolate me faz gastar pelo menos R$ 5 aí por semana. Então, você já vai eliminar R$ 20 nesse mês.
E assim você vai vivenciando esse Trello. Deixa eu até compartilhar aqui de novo. E assim você vai olhando. Ah, amanhã, dia 7, eu sei que eu vou precisar refletir sobre os meus hábitos, mas não só refletir, eu preciso refletir e mudar. Só refletir, posso refletir sobre tudo, né? Mas se não tiver mudança, depois eu vou olhar para as minhas habilidades. Depois eu vou pesquisar oportunidades, onde é e o vento está soprando. Eu vou vender itens que eu não uso mais, e assim o planner vai até o final do mês. Cada dia, algo que você precisa fazer de uma maneira prática. É papo, é fez e pronto, você já está pronta para ir para o próximo nível, fazer outras coisas. Deixa eu voltar aqui para minha apresentação. Então, nesse programa de aceleração, você vai receber uma formação, aulas gravadas, que é a reforma financeira mais o desafio de 7 dias. O planner, eu mostrei para vocês, é um lançamento que a gente está fazendo agora na Black, com 30 ações diárias, práticas, estratégicas, links, tem um monte de coisa ali dentro. Se quem for acessando vai perceber. Você também vai receber o Caderno da Identidade Liberta, onde nós vamos trabalhar 6 níveis neurológicos da transformação feminina. Ambiente, onde é que você está envolvida, em tal o seu entorno, o seu comportamento, as capacidades, as crenças desenvolvidas, a identidade e como você vai deixar um legado para esse mundo, um legado de coisas boas. Então, nesse caderno da Identidade Liberta, você vai receber esses 6 níveis neurológicos, essas atividades terapêuticas barra devocionais, que vai trabalhar esses 6 níveis. E esses 6 níveis, eles vão tratar o que te impede de ser uma mulher próspera. Vai tratar o que faz você hoje, você tá bem, amanhã você já não não querer mais saber de organizar as finanças, tá? E essas áreas são as áreas que te farão prosperar. Esse caderno, ele será liberado já, ou melhor, esse caderno, ele já está disponível e eu quero liberá-lo um nível por dia. Além disso, você também tem a participação em um hot seat presencial de finanças pessoais. Tá? O lugar a gente ainda vai escolher, e esse hot seat é um lugar onde você vai fazer perguntas, a gente vai estar ali junto e a gente vai poder trocar ideia. Além de todos esses bônus, você ainda recebe 4 mini treinamentos: como organizar as finanças, como sair do endividamento com sabedoria, como eliminar as dívidas com agiotas, e 5 formas de você usar a inteligência artificial para aumentar a sua renda em R$ 2.000 ou mais. Então, você recebe esses 4 mini treinamentos para você entrar com tudo aí e virar o seu jogo. E para deixar ainda melhor, você ainda recebe um curso extra de consultoria de imagem. Gente, esse curso está perfeito, perfeito. E isso vai botar dinheiro no seu bolso. Você saber se apresentar, vai botar dinheiro no seu bolso. Tudo isso pensado para que você possa prosperar. Mais uma vez, eu afirmo. E, Adriana, qual é o investimento de tudo isso que foi preparado para esse tempo? 12 parcelas de R$ 31,37 ou 297 à vista, e você já pode garantir a sua vaga. Gente, organizar as finanças faz a gente viver os nossos sonhos. Eu só estou falando hoje aqui com vocês, eu estou empreendendo, eu tomei a decisão de organizar as minhas finanças. Senão, tudo seria muito mais difícil. Então, aproveita esse programa de aceleração, ele está perfeito, perfeito. E para encerrar, hoje nós aprendemos, né, fazer um resuminho, nós aprendemos que o medo, ele não é um inimigo a ser negado, assim, não adianta você dizer, ah, eu não sinto medo,
mas ele é uma ferida a ser curada. Então a gente precisa se livrar, se libertar do medo de e amanhã não vai ter. E vai ter. O nosso Deus é o Deus provedor. Nós precisamos aprender a confiar, não é deixar de planejar, como eu falei lá para vocês atrás, mas é planejar com fé, é sabendo que você vai até um limite, e a partir daquele limite você tem um Deus todo-poderoso para te ajudar. A gente também entendeu que o descanso ele não vem quando sobra, mas quando você lembra quem sustenta você. Então é muito importante você saber quem está sustentando o seu lar. Quem é que está sustentando a sua casa, a sua família. Então é importante você saber disso. Organizar as finanças é uma forma de adorar a Deus, entregando a Ele, Ele te deu, devolvendo e Ele já te deu. Amém? Você percebeu o tanto que você aprendeu hoje? Agora você precisa pegar isso que você aprendeu, você precisa pôr em prática. E você também precisa compartilhar com outras pessoas. Então eu estou aqui para caminhar com vocês. Não só para ensinar, mas para andar junto, para caminhar, para estar perto de vocês. E se essa aula te tocou, tira um print do seu cesto da provisão ou e compartilha ou no grupo, ou você vai compartilhar no meu privado, tá? Ou em um ou em outro. E aí você vai pôr a frase: Hoje eu escolhi confiar na provisão de Deus. Olha que massa. Hoje eu escolhi confiar na provisão de Deus. E vem comigo na próxima aula, nós vamos falar de como pôr a ordem na casa e no bolso. Mas a gente vai fazer isso com bastante leveza. E Deus, ele deseja o nosso bem-estar, nosso equilíbrio. Deixa eu ver se eu acho o texto. Eu acho que essa Bíblia é muito grande. Eu só quero finalizar com o texto de 2 Timóteo e vai dizer, eu sei, deixa eu abrir na minha Bíblia online, é mais rápido. Deus não nos deu espírito de temor. Em algumas versões vai dizer, ele não nos deu o espírito de covardia. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Na linguagem de hoje, diz assim: Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito que nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Olha que texto perfeito, né? Então, que Deus ele possa tirar o medo e pôr equilíbrio e prudência dentro de você. Gente, nós estamos chegando ao final dessa aula. Deus, ele quer te ver livre e a Black da Reforma é o caminho para isso. Então, aproveita essa promoção, tá? Valor excepcional para tudo que você vai receber. E eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos juntas. Quero agradecer por você estar assistindo essa aula e eu espero você na próxima aula. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Eu vou avisar nos grupos para você quando vai ser, tá bom? E Deus abençoe e a gente se vê na próxima aula.